Olá, sou a Nádia Moraes, estou falando aqui da Polônia. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre violência na Europa, violência na Polônia, violência em qualquer e todo lugar e a violência que existe dentro de nós. Polônia é um país violento? Depende do aspecto, eu acho, mas eu vou explicar como. Na verdade, você comparando com o Brasil, aqui é mega seguro, você sai de boa. Eu, mulher, ando de madrugada se eu quiser à noite, tranquilamente, nunca me senti em perigo ou ameaçada, não da forma como a gente sente no Brasil. Às vezes eu fiquei meio assim, meio hesitante por ser estrangeira, sabe? Mas no geral muito tranquilo. Claro que me falam o quê? Que aqui existem bairros, um pouquinho assim, que você tem que ficar meio esperto, não só sendo estrangeiro, mas para próprio polonês mesmo, você fica meio esperto. Mas no geral é sim, é um lugar mega seguro. Mas tem uma outra coisa que me pontuaram, que é, se a galera, não todo mundo, né, mas assim, tem uma galera que bebe bastante, o que acontece com bêbado? Bêbado às vezes faz merda, perde controle, né? Pode ser mais saidinho. Então tem umas coisas acontecendo também, tem fatos isolados que a gente ouve. Já vi assim, já soube de casos aqui na minha cidade, né? De violência, de briga, de realmente, sabe, saírem no pau e machucar a pessoa e parar no hospital. Já ouvi falar de casos isolados de violência doméstica. Já falei no outro vídeo que nos anos 80 tinha uma campanha contra a violência doméstica, né? Meio que reeducando o pensamento das pessoas, tipo, não bata na sua esposa. Já dei algumas teorias, não sei o que tem a ver, nada justifica, mas assim, se essa questão, assim, muita coisa mal resolvida, né? O país muito sofrido, os caras vão pra guerra, e daí o comunismo, e nananã, isso eu não sei. Isso é tudo achismo. Mas essas são as coisinhas isoladas sobre esse tipo de violência externa, digamos assim. E daí, por que sendo assim eu falo que eu acho a Polônia violenta? Porque eu vejo o pessoal muito brigando muito, gente. Assim, na fila do mercado, sempre vou no mercadinho. Aí, o quê? É 2 palitos pra você ver alguém brigando com outra pessoa. Esses estresses normais, que assim, eu sou de São Paulo, eu vejo muito, né? Só que assim, aqui eu vejo mais o pessoal tretando na fila e tretando feio mesmo, gritando. Desculpa, tá muito sol hoje, então às vezes o vídeo vai ficar estranho. O pessoal tretando na fila, eu fico até na miúda, falei, deixa eu ser bem educadinha, caixa mesmo. Caixa gritando. No ônibus já vi briga, assim, de, sabe, uma pessoa relou no outro. E daí da briga, eu digo, eu sou de São Paulo, eu vejo o pessoal irritado, estressado. Então eu sei o que é isso. Eu sei que é o pessoal de mau humor pegando o metrô lotado. Só que aqui, não é só que a pessoa dá uma resmungada, sei lá. O pessoal começa a tretar mesmo. Outro dia uma velhinha subiu assim no ônibus, aí ela relou, ela tava entrando, se apoiando, assim, entrando com dificuldade, ela relou numa outra mulher. E a mulher começou a gritar com ela e elas começaram a brigar. Mas isso meio assim, eu vejo com frequência. Eu tenho cuidado em falar essas coisas porque é a visão de uma imigrante, né? Pode às vezes soar exagerada, porque eu sempre vou fazendo comparação com o Brasil, então eu peço desculpas para os poloneses que estão me assistindo. Essas questões são só comparadas com o Brasil. Comparadas com o Brasil é assim que me soa. E daí, tem uma coisa assim de ter um peso da história no país, que eu já falei, né? Que tem uma atmosfera assim, que também comparando com o Brasil, eu acho uma atmosfera um pouco pesada. E eu acho os poloneses meio estressados. Todas as teorias que eu estou falando, que eu vou falar a seguir, elas são frutos de dados e estatísticas? Não. Elas são frutos de achismo e de fofoquinhas. Principalmente assim, de pessoas do próprio país que eu conheço, né? Então não é que eu fico fofocando com outros brasileiros, é coisa que os próprios poloneses me falam. Eu sempre ouvi falar que eles são muito assim de reclamar, é um hábito mesmo. Eu acho, comparando assim com brasileiro, até com paulista, né? Que paulista tem fama de estressado. Eu acho que eles são um pouquinho tensos e muitos poloneses já me confirmaram esse achismo. E é por isso que eu comecei a pensar sobre o índice de violência externo e o índice de violência interno. Já volto a falar sobre esses índices que eu inventei, ou talvez tenha, não sei. Mas tá, a violência na Europa. Coisa que eu ouvi falar, né, de amigos que moraram nesses lugares, que Roma é perigoso, que Lisboa tá perigoso agora, Paris tá perigoso, porque a gente romantiza muito e a visão que a gente recebe, né, da mídia é a visão, tipo, gente, venha pra cá gastar dinheiro. Se você vai como turista,
você vai com dinheiro para ficar no hotel 5 estrelas, essas coisas, né? Você pode muito bem ter o seu olhar direcionado para aquilo que é conveniente. Mas, no geral, essa coisa de tá muito imigrante de todos os lugares. Tem alguns lugares que são extremamente turísticos. Então, o pessoal, tem gente que já age de má fé, já fica esperto onde tem turista, essas coisas. Então, o que eu sei é que, no geral, tem lugar na Europa que realmente não é tão seguro quanto a gente imagina, que é tudo, né, um coral de anjos em todo lugar. Outra coisa que eu acho interessante é relativizar as coisas. Eu vi um depoimento na comunidade, eu acho que a comunidade de brasileiros na Polônia, eu não tenho certeza, mas eu sempre lembro desse exemplo, que é o quê? Alguém perguntou, fez alguma comparação de que o Brasil não é seguro, a Europa é seguro, a gente já define, né? E tudo depende, né? Tem lugar no Brasil que é bem de boa também. Mas aí um cara falou assim, olha, seguinte, gente, eu morei no Rio de Janeiro a vida toda. E o cara era um adulto, sei lá, tinha uns 30, sei lá. Morei no Rio a vida toda, nunca fui assaltado, nunca me aconteceu nada, uma coisa, nada. Aí me mudei pro Canadá. Meu primeiro dia no Canadá, o que aconteceu? Me assaltaram de um jeito brusco, bruto e violento e ainda quebrei meu braço. Então, na cabeça dele, o que é perigoso? O Canadá é perigoso. Desculpa, gente, não quis ir. O Canadá é perigoso e o Rio é tranquilo. Então, tudo é um pouco relativo, né? Aí, outro dia eu tava conversando, né, com os amigos, assim, por que o Brasil, que é um país tão lindo, que o pessoal tem essa coisa de ser mais de boa, é tão violento, tem tanta coisa acontecendo, a gente sempre sente que tá em perigo e ouve umas coisas macabras acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente é muito mais leve, né? E se comparar também com os europeus, a gente é mais gentil e tal. E o que acontece? Eu comecei a refletir sobre isso. Por que a gente é violento? Mas daí eu comecei a olhar as coisas na Europa e falei, mas peraí, eles também são violentos, de outra forma. Eu não tô falando só de assalto à mão armada, estupro, coisas assim, né? Aí eu fiquei refletindo que todos somos violentos. Todos somos violentos. Mas no Brasil, o índice de violência externa é mais acentuado. Só que aqui na Europa tem essa coisa de eu achar que as pessoas, ainda que sejam mais formais, algumas vezes muito educadas, quando elas explodem mesmo. Sem grandes motivos, tem umas tensões, é uma coisa mais tensa, mais pesada. Então, você percebe? Eu acho que nas relações, principalmente na relação consigo mesma, sabe? De reclamar, de ser um pouco mais negativo e ser até mais autodestrutivo, sabe? De beber muito, mesmo na Europa em geral beber muito, claro que na Polônia eu acho que é até mais. E também o alto índice de suicídio que tem na Europa. Aí eu comecei a pensar, esses índices no Brasil são muito inferiores, mas essa violência da agressividade com o outro é maior. Eu sei que é muito importante focar nessas mudanças que a gente precisa, nessa coisa assim da mudança nas políticas públicas mesmo, investimento na educação, tem muitas arestas para serem aparadas. Mas eu me refiro a um achismo meu mesma, que sou meio metida, a filósofa psicóloga de boteco, que todos nós somos violentos, todos nós talvez tenhamos isso, que tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência, que é normal, né? A gente está de repente no meio da cidade, a gente está vivendo uma vida moderna, urbana, cheia de tecnologia, mas a nossa natureza ainda é daquele cara que vai muito pelo instinto, é aquele cara que vai caçar, né? Que, sei lá, acorda quando tem luz e vai adormecer quando começa a escurecer, quando o sol se põe. Então tem muitas coisas internas na gente que eu imagino que ainda sejam reguladas por essas questões mais ancestrais, assim. E aí eu fico pensando, porque, por exemplo, eu lembro que o meu pai, ele gosta dessas coisas do mato, sabe? E ele, outro dia eu tava treinando com ele quando eu tava no Brasil, né? Arco e flecha, um arco e flecha assim, simplesinho. Mas eu tava treinando. Gente, eu comecei a tirar naquele negócio, até que fui bem, viu? Mas deu um negócio muito bom, deu um barato. Daí ele começou a me ensinar a tirar com o machado. Foi péssimo, eu não sei como eu não arranquei o meu braço, mas dá um furor, dá uma coisa que parece que acorda, desperta uma coisa nossa que não é ruim, que é boa, que faz parte da nossa natureza, né? E que agora já tô viajando mais, né? Que principalmente as mulheres calam essa agressividade, que vira o quê?
vira surto, às vezes, né? Vira uma coisa autodestrutiva, vira violência com o outro. Mas eu fico me perguntando, eu sei que pode ser até uma visão meio ingênua, não tô falando que essa é a solução da violência, não. Eu só tô falando pra gente parar, pra refletir, se todo mundo tem um pouquinho dessa violência dentro de si, né? Que faz a gente, às vezes, descontar nos outros ou na gente mesmo. E daí, quando eu fui pra Suíça também, uma época eu comecei a treinar jiu-jitsu. E assim, bem desengonçada, sabe? Não é essa questão, que eu ia lá e arrasava, mas assim, muito desengonçada, não entendendo muitas coisas, não assimilando. Mas dava um barato. Essa coisa de você meio que brincar de lutinha, pra mim era isso, sabe? Era difícil, mas eu sentia essa... dá uma coisa boa. Então eu acredito que alguns esportes de contato, esporte mesmo, gastar energia, ou coisas que a gente possa gastar a nossa energia direcionada, né, de uma forma construtiva, direcionar essa energia, essa força, essa agressividade, de uma forma construtiva, talvez a gente seja menos, não sei, menos estressado com os outros. Talvez não sei, mas pelo menos menos autodestrutivos com a gente, sabe? Fico pensando, talvez se a gente incluir isso na nossa vida, isso não possa ajudar muito a canalizar algo que existe em todo ser humano. E é isso, eu comecei falando de uma coisa para terminar falando totalmente de outra. E sugestões de vídeos, me mandem. Até o próximo vídeo.